Chegou o 11º episódio da Funilscast. Muito boa noite. Prazer ter você aqui comigo. Já convida teu amigo, teu irmão, teu parente, teu colega, teu vizinho, teu cachorro para assistir a nossa 10ª edição do Funilcast. Nosso convidado já está aqui. E eu quero, antes de começar a conversa com o Dudu, dar boas-vindas pro Vitor. Boa noite, Mauro. Como é que você tá? Eu tô bem, meu irmão. Coração acelerado, mas deu tudo certo. É uma honra receber Dudu aqui. Dudu Maciel, um convidado das antigas, meu amigo das antigas. Das antigas. E a gente estava conversando sobre o propósito da criatividade. E a proposta da Funilscast é essa, é falar de criatividade fora do mercado de agência. Porque depois da pandemia, principalmente, a parada explodiu, né? O cara que era plano B virou plano A, o cara que não tinha plano, ele teve que criar um plano para poder funcionar a coisa. E a criatividade, cara, quem não tinha passou a ter, buscou ter e a coisa está acontecendo dessa forma, né? Sim. Então, todos os convidados que têm passado por aqui, de alguma forma, usaram da criatividade como diferencial dentro do seu negócio. E não é diferente contigo. Então, seja muito bem-vindo, Dudu Maciel, e posteriormente pastor Dudu Maciel do meio para frente. É isso. É isso aí, galera. Boa noite para todo mundo, né? Ou bom dia, boa tarde, dependendo também do horário que você vai poder ver, né? Que vai estar nas redes sociais, mas nesse momento ao vivo, né? Boa noite. Para mim realmente é um prazer estar aqui, né? O Maurão é um parceiro, assim, das antaigas, como dizia o outro. É verdade. Foi uma fonte minha de inspiração, principalmente na época ali no começo da minha carreira publicitária, né, para entrar na agência tradicional, né. Inclusive, foi um pontapé, né, porque eu lembro que teve um concurso da Funil Criatividade, acho que era 7 anos de Funil. Eu tava assistindo. E eu fui um dos ganhadores. E eu lembro que tinha que fazer uma peça, né? Aí eu lembro que eu fiz e tal. E aí teve a votação popular, né? Aí na votação popular eu fui, salvo engano, o ganhador da votação popular. E eu ganhei uma bolsa, cara. Aí na hora que eu ganhei essa bolsa... E eu dei 100% nessa bolsa? Foi 100%, Rapaz, cara. eu tava bom naquela época. Pô, mas foi um engajamento bom já naquela época. A votação popular lá pegou fogo. Foi num site que era não é um site que era de comunicação, né? Na época que... Acho que quem ganhou foi o Forrest Gump. Ganhou do voto dos publicitários. E o do voto popular foi o meu, que foi que eu fiz como se fosse, né, o lance do útero, né? Pra você entrar. Outro dia eu tava assistindo isso. Aí, cara, enfim, aí eu fiz como se fosse com os, como é que fala, né? O zigoto, né? Que chama, não sei o que lá, que é os esperminha, andando. Enfim, e eu lembro que eu ganhei no voto popular e eu ganhei 100% de bolsa, e aí aquilo ali eu tive um contato direto, assim, com pessoas do mercado, e eu tava no mercado ainda de produtora, né, tanto que a animação fui eu que fiz, eu tava já trabalhando há muitos anos em produtora. Nossa, tu fez foi muito dica de quem indica. Aí depois a gente, virou parceiro. Aí depois virou parceiro porque como eu tinha uma expertise de produção, né, trabalhei em várias produtoras de Brasília, na época eu trabalhava até, acho que na fábrica, ainda tem fábrica hoje? Que eu tô bem por fora. Tem. Mas enfim, fábrica, fazer freela, trabalhava com a parte de motion design, pós-produção e edição e captação, enfim, toda a parte mesmo de vídeo. Era a própria produtora. Aí só que eu me formei em comunicação e eu me senti um pouco preso só na parte de edição e filmagem, etc. E eu falei, cara, eu acho que eu vou pra parte mais agora de criação de agência convencional, mas eu precisava de uma ponte, né? E aí, na hora que eu fui pra Funil... Foi a melhor ponte. Foi animal. E aí conheci a galera, conectei com a galera, aí eu fui e entrei na agência de publicidade, né? E aí eu lembro também que a gente fez uma campanha, que no final do curso tinha... A prova final era uma campanha real que a gente ganhou também, eu lembro que meu grupo ganhou. Que era até de um kebab, que eu lembro que era um cliente que tinha na época, cara. E aí foi legal, porque já virou até portfólio. Era super maluco, né? Era kebab, aí tinha um restaurante tailandês, aí tinha um funerária. Era uma parada bem legal. E na época, assim, revelou muita gente boa do mercado, né? Sim. E gerou pra mim network e repertório, né?
E aí eu fui, a partir dali eu entrei e fiquei longos anos em agência de publicidade. Mas foi assim, foi um marco na comunicação, foi essa nossa parceria. Aí a gente virou parceiro, né? Sempre que eu podia, eu ajudava a Funil lá, com principalmente a parte de vídeo, dos eventos. Nossa, foi demais. Todo dia eu parei pra ver os vídeos antigos e me deparei com esse concurso. Eu falei, gente, bateu nostalgia. Foi. E aí eu vi essa peça tua lá, eu falei, caramba, aí comecei a ver dica de quem, dica. Dica de quem dica, a gente pegou vários caras legais no mercado, mas enfim, foi por aí. Então, é um prazer estar aqui. Rolou aí um de volta num flashback aí. Do começo de tudo. Mas legal que você já tocou no assunto, que eu ia falar assim, pô, resume pra mim um pouco da tua carreira de agência, pra gente entrar na tua outra carreira mais de gestor mesmo, de jovens, né? Tá ali, pastor de jovens. Pastor também, né? Jovens. Isso aí é uma das coisas. Cara, mais ou menos resumindo um pouco da minha carreira na comunicação. Sou formado em comunicação social, habilitei em publicidade. E começou... Qual faculdade? IESB. Cara, eu peguei bem uma parte bem legal do IESB, da época do Casulo, uma galera bem massa, Godoy. Casulo. Tinha uma galera massa que era de agência, né? Porque na época não precisava ser professor... precisava ter mestrado, então boa parte dos professores eles eram todos publicitários. Pedro Senna, era uma galera de agência local de Brasília que já fazia trabalhos legais, né? Porque girafas e tal, várias campanhas bem legais, eles atendiam. E foi muito legal, me formei lá, formei em 2008. E aí, a partir de lá, eu lembro que eu fiz o meu TCC, aí já tem um pouco de reino, né? O meu TCC por isso que eu fui até pra produtora, porque eu fiz um documentário. E o meu documentário, o tema foi metanoia. E a minha defesa do meu TCC, cara, foi complexa, porque o tema era a igreja entra onde o Estado falha. Que massa! O título já era um conceito forte, já né? era um conceito forte. E a igreja entra onde o Estado falha, a igreja como agente de socialização. Cara, o Rodolfo Abrantes fez parte do meu documentário. Então, só que aí na hora que eu produzi o documentário... Foi bem na época que tinha explodido também muito filme Tropa de Elite. Então eu peguei já aquele tipo de narrativa em off. E aí foi de onde eu me apaixonei pelo mercado de produção de vídeo, né? E eu lembro, eu ganhei ISS, né? Eu lembro que os professores que foi responsável pela banca, né? Eu lembro que a primeira coisa que ele falou assim pra mim, ele falou o casulo. Ele falou bem assim... Ele falou assim, me chamava de Marcel. Ele falou, Marcel, por que tu me chamou pra defender sua banca? Porque eu sou ateu. É melhor te chamar de Marcel do que Maciel. Ele ficava exatamente, que é Maruel, Maciel, nunca Marcel. E ele chamava, Marcel, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou ateu. E pra mim, a religião emburrece as pessoas. E por que tu me chamou pra estar na sua banca com esse tema? Ajuda, né? Me ajuda, cara. Eu lembro que eu fiz um documentário de 40 minutos. Cara, até hoje ele foi disruptivo, somente pra 2008. E foi um documentário com uma linguagem completamente disruptiva pra época. Tanto que ele falou, pensei que ia ter uma cachoeira, um pôr do sol e o padre Marcelo falando alguma coisa. Ele brincou, né? E já foi assim, já entrei, velho, com o pé na porta, uma narrativa totalmente meio Cidade de Deus, meio Tropa de Elite. Legal. Consegui pegar as histórias reais de pessoas reais, de tipo ex-traficantes do Guará, um cara que era... o cara andava de Ferrari, mas no outro dia tentava tirar sua própria vida, e a gente entrou como a igreja ele entrou como um ponto de interseção entre duas classes sociais. Esse foi o meu documentário. E ele era amigo pessoal do Rodolfo. Olha. E ele mas o Rodolfo já era convertido? Já era convertido, mas na época que ele falou, mano, ele falava assim, ele falou no meio da praia, ele falou, cara, já fumei vários com o Rodolfo, esse cara realmente se converteu, ele brincou. E eu abordei muito o lance da droga, né? Então tocou muito eles. Eles falaram assim, cara, tem um amigo que simplesmente ele perdeu tudo, tinha apartamento no Sudoeste, perdeu tudo por causa da cocaína. E assim, aí eu abordei a igreja como agente de ressocialização para essas pessoas, como de fator social, não só espiritual, né? Mas ele realmente mudou o contexto da pessoa, independente do momento. Foi muito importante para a época, inclusive, né? Porque eu imagino que na época a igreja meio que era uma delegacia. Em 2000, a gente tá falando 2007, 2008, o Rodolfo converteu em 2003, 2004, e a igreja não era cool. Hoje todo mundo é evangético, eu brinco, né? Evangético. Hoje todo mundo é meio, né? Já tem, não é tão cafona, né? Na época você olhava assim, era assustador, ainda mais no mercado de comunicação e tal, que a galera era totalmente diferentona. Eu tive várias experiências assim. Aí o que aconteceu? Aí eu lembro que isso aí me startou para o mercado. E esse meu produto, que já foi um documentário, eu já entrei rasgando. A partir disso, ó, que é muito legal, você que tá me ouvindo aí agora, comecei como voluntário na igreja.
E eu comecei, por que que eu consegui editar um vídeo? Porque eu entrei como voluntário, eles pagavam pra mim um almoço que tinha lá, e então eu fui tipo 0,800, mas eu peguei o Premiere 1.0, 1.5 na verdade. Aí eu editava as coisas da igreja, então eu entrei como voluntário, ele me deu repertório, inclusive eu editei meu documentário porque eu já aprendi a editar na igreja, eu entrei como voluntário, e ali eu cresci, e ali eu desenvolvi bastante a minha parte técnica, né, a conceitual. A faculdade me deu muito repertório, né, a faculdade me abrangeu muita coisa legal na minha cabeça, mas a parte técnica de, tipo, você executar tudo que eu aprendi, prática foi na igreja, cara. E aí, a partir dali, entrei em produtoras, trabalhei com várias coisas, trabalhei até já fazendo rotoscopia para projetos até que foi fora do Brasil de rotoscopia, gente, é recortar frame a frame. Eu tô ligado. Frame a frame, coisa que assim, animação. Assim ali. Pronto. Cara, velho, trabalheira. Eu fiz de absoluto tudo no mercado, apesar isso não é de Deus, não. Não é, graças assim, mas na época o dinheiro foi bom, eu comprei meu Mac. Meu primeiro Mac. E aí, cara, como eu vim de um contexto também, a pessoa sabe como entrou na comunicação. Eu cresci na periferia aqui de Brasília, chamada Ceilândia, no PSU, precisamente. Rapaz, deixa eu te falar, nesse Funilscast só tem Ceilândia, velho. Vamos dominar o mundo, todo mundo que eu Ceilândia é nós. Todo mundo que eu convido que vem aqui é de Ceilândia. Pois é, cara, eu era do final da Ceilândia, que é o pior, né, que eu era assim, no PSU, na hora que entrava assim, falava Caldeirão do Inferno, assim, era o apelido do PSU na época, era muito violento, ali nos anos 90, e eu não sabia nem como entrava na faculdade, né, tanto que primeira vez que eu fui querer trabalhar num telemarketing, eu achei que eu ia trabalhar com marketing. Aí quando os caras falaram bem assim, pega o telefone. Matrícula teleinformatizada, Eduardo, bom dia. Era o que eu trabalhei, né? Fazendo matrícula do colégio. Mas enfim, eu não sabia nada, assim, eu era muito assim, foi a primeira pessoa a me formar na minha família, né? A entrar numa faculdade, então foi assim, pra mim eu fui muito barriga verde, né? Mas enfim, resumindo, depois eu entrei pro mercado publicitário mesmo, aí depois que eu fiz o curso, realmente assim, eu trabalhei em produtora, eu cheguei no auge que eu precisava de produtora, depois eu falei, cara, tá entrando depois que eu abri o After Effects, que era um programa de pós-produção, que eu tinha que calcular cena e cosseno pra fazer uma animação, eu falei bem assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí foi quando mais fácil criar. É mais fácil ir pra parte que é onde eu me sinto mais prazerosa, que é a parte mais conceitual, mais lúdica, que é onde eu sempre me encaixei. Tanto que mesmo na produção técnica, eu tinha umas saídas diferentes do cara que ele tendo técnica, eu conseguia ter ali um quesinho criativo que a galera falava assim, pô, cara, você tá resolvendo pra mim mais do que esse cara. Porque você começa a desenvolver o bom gosto, né? O detalhe, a entreletra, o alinhamento. Total, e da hora que o cara chegava assim, uma campanha, aí eu falava assim, cara, mas aí eu sugeria umas ideias, eles gostavam e tal, e ultrapassava o universo técnico. Aí quando eu falei, preciso me posicionar na carreira, eu fui pra uma agência tradicional. E daí eu fiquei longos, sei lá, 7, 8 anos. No total, assim, eu fiquei uns 13, 14 anos de mercado entre produtor e agência. E aí foi muito legal, porque aí eu pensei assim, cara, eu entrei no mercado publicitário de Brasília, né? O Maurão sempre foi uma referência assim surreal de premiação, de campanhas muito marcantes. Camaradagem. E assim, eu também mandava várias coisas para ele, eu tinha dúvida, então a gente sempre tava ali trocando ideia, e ele sempre com grandes campanhas, com grandes cases, só que aí eu comecei devagarzinho. E aí eu tive ali em 2017, 2018, eu tive meu auge no mercado, foi quando eu fui criativo do ano. Tu já era DC na época? Não, eu era criativo mesmo, eu duplava, eu era diretor de arte, e aí eu tive umas experiências animais. Meu irmão tá mandando um abraço pra tu. Marcos, né? Marcos Access. Dudu, manda um abraço pra ele. Tá dado um abraço, hein? Num Clique, eu lembro, hein? Lembra Num Clique, que é um projetinho dele? Ele ainda tem? Por um clique, né? É. Tem lá. Ganha-pão dele. Boa. E qual que é o grande lance? Aí eu lembro que eu tive um desafio muito grande, né? Porque eu via muito, isso aí já até entra um pouco o lance do cristianismo, né? Eu via muito publicitário legal. Só que assim, é uma vida, era assim, existe um lifestyle dentro da publicidade, velho, que é completamente diferente do que eu vivi, entendeu?
A galera ficava na agência, assim, depois, 8 horas, mano, uísque, não sei o que, na agência, mano, eu saía pra igreja, assim, né? E eu já servia como pastor no ministério, então eu me sentia um peixe fora d'água, assim, dentro do mercado, que sempre foi um mercado assim, não, você tem que ter mente aberta. A galera falava sobre vários assuntos que, pra mim, assim, algumas coisas que feriam completamente meus princípios e valores, mas foi muito legal, porque... o seu trabalho, o trabalho que você entrega faz as pessoas respeitarem você. E eu lembro que a primeira campanha, a campanha que gerou o primeiro prêmio internacional da agência foi uma ideia minha. Que massa. Que foi o Lenço Solidário, né? Que a gente teve um recall animal. A gente foi até a dona da agência na época, a diretora de operações, na verdade, foi entrevistada em várias televisões na época. A gente ganhou o Cresta, a gente ganhou o New York Festival, fomos shortlist em vários prêmios internacionais. Eu lembro dessa época, meu. Ganhava tudo. Ganhava tudo, cara, e foi engraçado. E eu me senti assim, meio, caraca, velho, como que eu vou me destacar no meio da galera? Porque eu tenho menos tempo que eles, eu não tenho amizade pra gerar tanto network, porque as nossas vidas são completamente diferentes, né? Só que, cara, Deus me deu graça, velho. Várias ideias, vários projetos assim, coloquei a ideia na pastinha, fui atrás da galera, com parceria com o Backlash Feliz, abrace, e foi muito legal, e o fato também de você estar na igreja, você acaba administrando, tendo uma comunicação muito boa, então conseguia defender muito bem as ideias, cara, e aí eu fiquei feliz, porque assim, óbvio, né, que eu acho que no final a entrega é do time, mas é muito legal quando você não ancora na ideia dos outros, porque assim, dificilmente eu era favorecido quando era ideia, tipo, os projetos legais era para outra galera. E daí, quando a ideia surgiu de um insight, de um projeto que eu apresentei, e aí a galera começou a me respeitar no mercado. Isso foi muito legal. Aí eu tive o meu auge sendo criativo do ano e diretor de arte do ano. E aí, cara, aí prêmio internacional. E aí, beleza. Aí eu falei, cara, pra mim o próximo passo era ir pra São Paulo, só que eu tinha um contexto ministerial que, se eu fosse pra São Paulo, não ia fazer o menor sentido pro contexto de propósito de vida que eu queria, né? Lembro que meu dupla de criação quase todas as pessoas foram pra fora, tive propósito pra ir pra fora. Que já era uma cultura do cara que quer crescer na profissão, ele fazia o portfólio, né? Criava uma base, pegava um background, um crivo legal e arriscava São Paulo porque era o grande mercado. Perfeito. Perfeito. Lá a Meca, pra mim, a Meca da comunicação global. As maiores agências do mundo estão lá. A gente exporta publicitário pro mundo como a gente exporta jogador de futebol, né? A criatividade está na veia do brasileiro. E assim, aí eu lembro que eu recebi algumas propostas para ir com o meu dupla para lá. Aí o meu ex-diretor de criação, que é um cara também bem fora de série, ele também, a gente conversou muito de ir na época, ir para fora com ele também. Foi bem legal, mas assim, eu, por algumas decisões de propósito de vida, decidi ficar em Brasília. Só que qual que foi o ponto principal, Maurão? Nesse momento foi a grande virada na minha carreira. Porque dali eu percebi que o mercado tradicional de comunicação não era uma coisa que fazia mais sentido para mim. Eu cheguei, o prêmio mais relevante regional que eu tive, eu consegui chegar no auge dele. Eu falei, cara, o próximo pode ser São Paulo, mas São Paulo tem um lifestyle de vida que não faz sentido com o meu propósito. E aí, paralelamente, eu abri uma startup junto com um amigo meu, que até hoje também um publicitário muito legal, o André Garcia. A gente fez o chamado Raiká. A gente foi... Abraço, André, se você assistir. E a gente foi pra onde? A gente foi pra aquela Campus Party, ganhamos também como... Inovação. Ganhamos como startup. Falou que ganhou São Paulo e ganhou Brasília. Brasília, como revelação, né? Foi pela Red Bull, que a Red Bull fez uma parada lá das melhores, que a gente fez um concurso para ter um stand na Campus Party, né? Entendi. Que é o maior evento de pop tech, assim, né? Extremamente aspiração de tecnologia e pop do Brasil é mundo, né? A Campus Party é sinistra, a galera se acampa lá, literalmente. Eu fiquei acampado lá em São Paulo. Depois a gente foi para Brasília também, a gente ganhou um stand, foi muito legal. Só que aí, mais uma vez, a gente ia ter que viver, a gente ia entrar para aquele nível de já começar a receber aporte financeiro. Só que aí a gente tinha que sair do mercado, que a gente estava, que já tinha salário e tudo, para ir do zero. Aí a gente falou assim, cara... nessa época eu já tinha um salário bom. Isso, já tinha um salário, não é. Já tinha um salário que já era diretor de criação. Você viveria com conforto. Exato. E aí eu falei, cara, na verdade eu fiquei 1 ano e meio nessa startup, ela serviu quase que como para mim uma pós em digital.
porque ela me mostrou o mercado de escala, e até para você que tá assistindo assim, né, que às vezes tem dúvida nesse mercado, principalmente de startup, de internet, de tudo, foi uma frase que me chamou muita atenção para eu mudar do mercado, foi, se você resolve o problema de 1 milhão de pessoas, sua ideia vale R$1 milhão. Se você resolve um problema de 1 bilhão de pessoas, ela vale R$1 bilhão. Tipo Uber da vida, né? Ele resolveu um problema de bilhões de pessoas, então ele vale bilhões de dólares, de dinheiros. E aí eu falei, cara, o mercado o mercado digital de escala mexeu comigo, eu assumi o braço digital da agência que eu já trabalhava. E, enfim, e dali eu recebi também na época, uma oferta de um parceiro meu, que eu já acompanhava há muito tempo, que ele lançou um curso. Aí eu fui pro mercado de lançamento de infoprodutos. Isso foi que ano? 2018 para 19. Aí na hora que ele me apresentou esse mercado, eu usei todo o meu core de universo de produção, universo de criatividade, universo digital, que eu tinha já assumido, né, nos últimos 2, 3 anos de carreira. E eu fui com esse core para poder ir pro mercado de infoproduto, né? Que aí a galera tava que acabou sendo um diferencial, né? Porque você veio com um aporte que a galera não tinha. Zero. Expertise, na verdade, a expertise, né? Porque tipo, o cara que ele já lançava, ele era bancário e começou a lançar curso de inglês. O próprio, assim, o dono desse mercado aí, que é um dos caras realmente que veio como tudo era mato, foi o Érico Rocha, ele também era bancário. Então a parte mesmo de criatividade, de comunicação, ela era muito quadrada, né? Acredito que o Paulo Cuenca foi um dos caras, assim, eu fiz um curso com ele. Ele é bem diferencial, ele já tinha uma visão mais publicitária de lançamento. Acho que ele tá em Goiânia, né? Ele mora em Goiânia, inclusive conheci ele pessoalmente, jantei na casa dele e tal, foi bem legal, a gente conversou bastante. Aí foi num evento que esse meu amigo viu a palestra do próprio Paulo Cuenca, ele falou, cara, eu preciso do Dudu comigo, eu preciso de um cara com a cabeça parecida com ele veio do mercado publicitário, né? Apesar que ele é formado em cinema, ele trabalhou muito no mercado publicitário, o Cuenca. Aí o que aconteceu? Veio como diferencial. Aí a partir daí eu comecei Aí hoje eu saí de produtora para criativo em agência de publicidade tradicional. Hoje eu sou um estrategista digital. Então eu passei no mercado de produção de vídeo multimídia, zerei no sentido, eu fui de tudo, de editor até de corte seco. Hoje eu trabalhei em TV. Mano, trabalhei na TV Senado, velho. Eu trabalhei na TV Senado, não, desculpa, na TV do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mano, que lá nós trabalhava 4 horas, o salário era absurdo pra época, né? Ainda é, né? E eu trabalhava em 2 televisões, 3 televisões. Eu tenho até carteirinha de editor até hoje. Você só pode trabalhar em TV se você tiver carteirinha de editor. É tipo a OAB de editor. Zerei essa parte, assim, de parte de edição de vídeo, de multimídia. Fui pra parte de criação, entrei como diretor de arte júnior. Passei até diretor de criação. Fui pra parte de digital mesmo. Aí eu entrei mais, eu comecei a ir pra parte bastante estratégia criativa dentro do digital, né? Por conta de você criar funis ali digitais, tanto de venda quanto de processo de entrega de soluções digitais, né? Uhum. Que a gente fazia de tudo, de get, o cara aperta aqui, que vai para ali, no final o QR Code vai não sei para onde. Isso aí eu também... Aí foi bem legal no tempo que eu fiquei mais ou menos ali 2 anos, 1 ano na Waves, que foi uma agência que era um braço digital da agência que eu trabalhava. Aí depois eu fui pro infoproduto. E aí, hoje no infoproduto eu entro muito para a parte mesmo estratégica, né? Aí a gente desenha quando a gente vai fazer um lançamento, né? Aí eu geralmente entro com muito input ali de como a gente vai comunicar esse lançamento de uma forma mais disruptiva, uma forma que as pessoas, assim, que elas entendam, né? Porque comunicação não é o que você fala, né? Que as pessoas entendem, né? Aí eu comecei a simplificar um pouco a comunicação e ao mesmo tempo transformar um pouco o lançamento em entretenimento, né? Que as pessoas, elas não vão... Ninguém acorda para comprar nada. Mas tu consegue perceber, só de ouvir você contar a história, eu consigo perceber o quão foi importante você navegar por todas as áreas para chegar onde você está hoje e ter ferramentas sobrando para você usar ali para impulsionar o teu negócio hoje. Coisas que talvez outra pessoa não tenha por falta da experiência vivida lá atrás. Que começou no telemarketing achando que ia fazer com marketing. Porque hoje a gente está falando de como é que chama? Que é seller...
Esqueci, que é um nome inglês, a gente dá nome inglês pra ficar mais bonito e o cara ganhar mais dinheiro. Mas é venda por telefone, né? Que é uma forma ativa de você fazer venda, né? Hoje é o grande boom do mercado, é isso. Esqueci, que é não sei o que, seller... Ah, esqueci, é um termo. Mas é venda por telefone. Cara, eu trabalhei com telemarketing. 2008, né? E é engraçado que, cara, é assim, na sua carreira você não vai desperdiçar nada, velho. Em algum momento, em alguma coisa vai fazer sentido, mesmo que você seja ali, velho. Você tá ali quebrando pedra, você quer já ir pra parte de glamour, já quer mandar em equipe, mas quando você passa por todas essas partes do mercado, cara, eu percebo que tudo isso, em vários momentos, inclusive assim, em segundos, eu lembro até hoje, cara, aconteceu uma parada que foi assim, eu tava com o meu diretor de criação, a gente tava, cara, eu participei pronto, olha que legal no case que eu tenho. O Alexandre tá mandando um abraço pra tu. Abraço, Alexandre! Fala, Xandão, tamo junto, mano! Cara, eu lembro até hoje, olha que loucura isso. Isso tem a ver também com o ministério e tem a ver com o mercado publicitário e criatividade. Pra entrar no ministério, Dudu. Cara, a gente vai entrando, a gente vai costurando. Sabe o que aconteceu, velho? Eu lembro até hoje, a gente tava fazendo campanha para as Olimpíadas, porque a agência que eu atendia é o Ministério do Esporte, Rio 2016. Cara, eu participei, inclusive, a gente fez com o Propeg, foi várias agências, a gente misturou todas as agências Secom e tudo. E o conceito que entrou foi o conceito do nosso time criativo. Então eu viajei, velho, vários lugares do Brasil e eu consegui ter no meu portfólio peças de Olimpíadas, cara. E isso pra mim foi zerar muito o game, saber que eu fui um dos publicitários do time que fez Olimpíadas 2016. E era, inclusive, o nosso conceito era Somos Todos Brasil. Porque tinha falado, né? Tinha todo o lance do Somos Todos Neymar, Somos Todos Macacos, não sei se você lembra. Na época foi uma hashtag que viralizou e a gente se apropriou disso na época, que não era clichê, igual hoje Somos Todos alguma coisa, hoje é super clichê, né? Mas na época era super, tipo, cool e foi legal, Somos Todos Brasil. E eu lembro até hoje que a gente foi fazer a campanha, a gente vai apresentar pro ministro. Aí do nada eu tava almoçando, meu diretor criativo eu ainda tava só como criativo. E ele falou bem assim, cara, vamos apresentar essa campanha. E ele falou assim, eu que tinha feito o PPT, a apresentação inteira, gostava, aí já ontem entrou muita parte minha como estrategista, né, porque eu gostava já tava ali fazendo ali a apresentação, mesmo sendo só o criativo da peça. Eu não sei se você é assim, mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação, eu penso nela do início ao final, de forma que eu vou envolvendo o cara, quando o cara chega na peça, ele já tá apaixonado pela história que ele ouviu. Exato, é mais ou menos isso. Você vai aprendendo a contar a história, né? E aí o que aconteceu? Que é o famoso storytelling, né? Vamos dar um bonito. O Vitor já mandou em inglêsão ali, storytelling. Aí eu vou até colocar aqui. Aí vou colocar aqui no meu aqui ao vivo também. Pá. E aí o que aconteceu? Deixa um pouquinho a galera aqui. E o que aconteceu? Eu lembro até hoje que eu tava num... Aí ele me colocou no carro e falou assim, cara, vamos lá comigo só pra você me acompanhar na apresentação. E esse cara, mano, ele era um apresentador assim, velho. Meu irmão nato. E eu lembro que uma vez eu tava no evento da igreja e um pastor tinha furado a escala. Um evento para 5.000 pessoas. E na época o meu discipulador chegou em mim, Bispo Lucas, te amo aí, ó, se você estiver me ouvindo em algum lugar. Te amo, você me deixou na furada. Mas ele falou bem assim, ele falou assim, Dudu, você vai pregar. Eu nunca tinha pregado eu só tinha pregado em um ambiente de célula, de coisa. Eu ainda não servi a igreja como um pastor, se eu não me engano eu era diácono. E eu não tinha nem pregado na minha igreja local. Ele falou assim, você vai pregar, cara. Eu lembro, velho, que eu falei assim, peraí, sério, eu lembro que o meu corpo saiu assim na hora. Eu lembro que parece que eu saí do lugar assim. Ele falou, você vai pregar. Aí ele falou assim, ou você vai gastar o seu tempo aqui falando comigo, que você não inventando todas as desculpas possíveis, ou eu gastaria preparando a sua palavra, porque tem 20 minutos. Cara, eu olhei pra ele assim, ele falou, porque não tem outra opção. Alguém, porque deu um problema na escala e o pastor que vai pregar a própria palavra não vai estar. Cara, eu lembro que eu olhei pra cara dele. E aí já era um público jovem? Já era uma galera? Já era, 5.000 pessoas. Era um evento chamado Renovo. Ali tu já conectou, então. Não, aí, cara, na hora que eu cheguei, eu saí, aí o tema, só que aí na hora que eu falei, qual que é o tema da palavra? Era sobre paixão, né? Sobre paixão por Jesus. Aí na hora, velho, o Espírito Santo falou assim, meu irmão, fala o que você vive e deixa que eu faça o resto. Cara, eu lembro até hoje, eu saí na frente dele, eu tava assim parado, eu saí correndo, fui pra fora lá e comecei a anotar, abri um bloco de notas, eu falei, cara, deixa eu dizer o quê.
Eu sempre fui um cara muito acompanhava futebol, né? Eu tinha acabado de chegar de um jogo do São Paulo, que eu fui no estádio, eu fiquei muito impactado com a torcida organizada, né? A paixão que os caras tinham por um time de futebol. Arrepia, né? Aquela parada. Não, arrepia, cara, mas eu lembro até hoje, velho. Até uma galera que me acompanha desde essa época aí, faz muitos anos, sei lá, se foi 2010, 2009, 2010. Eu fui ungido pastor, acho que 2014. Cara, eu lembro que eu entrei e foram 40 minutos de palavra. Até hoje as pessoas lembram dessa palavra, velho. Foi assustador, foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir do momento que você entrou, você já foi usado o canal como canal. Quem falou foi o Espírito Santo. Pronto, foi pela primeira vez que eu não tive pressão nenhuma, porque eu não sabia o que ia falar. Exato. Se a galera ia gostar ou não tenho a menor ideia. Eu falei assim, eu tava ali. Cara, e ali o Espírito Santo foi ministrando e foi algo muito forte. Aquilo ali marcou minha vida. Ponto. Corta pro dia que eu estava em 2016, entrando num carro, indo pro Ministério do Esporte apresentar a campanha das Olimpíadas. Ia só pra acompanhar meu diretor criativo. Ele olhou pra mim e falou assim: Dudu, você é quem vai apresentar. Eu fui teletransportado pra 2010, sei lá. Eu lembro até hoje, cara. Eu falei, mano, quem que é o ministro do esporte comparando um evento de 5 mil pessoas, sacou, velho? Aí eu falei bem assim, meu irmão, já tem uma cabeça desse gigante. Eu não tenho que derrubar ele de novo. Eu olhei pra ele e falei bem assim, demorou, pô. Conectei. Cara, ele ficou assim, assustado que ele falou isso brincando, sacou? Cássio Guiotti. Manda um abraço. Cação! Cação é top. A gente tá conversando. Tá lá em Sampa. Tá lá em Sampa, que ele mandou. Eu encontro direto o irmão dele, o Cristiano, na rua. Eu conheci pouco o Cristiano. Ele eu conheci, inclusive ele tá numa campanha bem legal. Me chamou hoje de manhã pra ser um parceiro aí de uma campanha bem legal que ele tá fazendo aí pra Cannes. Mas vamos lá. Qual que é a parada? E eu lembro até hoje, eu falei, cara, esse gigante eu venci. E aí ele olhou pra mim, ficou assustado e falou, bora, cara. E aí ele fez meio que brincando, meio isso que ele sabia que eu apresentava muito bem as campanhas e eu defendia muito bem as ideias. Ele falou assim, então demorou. Eu falei assim, demorou. Falou, vai pra cima. E fui pra cima, entendeu? E é muito legal, porque aí é onde eu percebi que desafios que eu venci no ministério, que foi porque as pessoas até hoje têm muita dificuldade de apresentar, de vender as ideias, de falar sobre isso. E, cara, na hora que eu cheguei, eu falei pra 5 mil pessoas quem é o ministro do esporte. E tudo bem, foi uma campanha incrível. E, enfim, e a partir daí, eu acho que eu acredito que eu venci, assim, eu consegui fluir muito bem na minha carreira como publicitário de agência tradicional. E hoje eu tô como estrategista digital porque eu vivi, eu acho que todos os processos, né? E para você falar de estratégia, né, é legal você saber de cada Total, ponta, velho. Unir todas as pontas e entregar uma coisa só. Você tem aqueles post-its que você vai botando assim, para chegar no final você ter todo o raciocínio, toda a base para você... Tudo, eu sei o tempo que leva tudo, eu sei o tempo que vai fazer. Quando vai construir a parte de key visual que eu entrego pro diretor de arte, cara, eu sei exatamente usar referência, eu monto um moodboard assim, cara, quase feito pra ele. Eu só não faço o Photoshop porque eu não tenho o Photoshop instalado no meu computador só de raiva. Eu falei assim, nunca mais abrir a carniça disso aqui, vai ficar madrugada virando aqui, noite fazendo isso aqui. É isso que eu ia falar. Vá você, meu amigo, você é pago pra isso. Mas assim, eu já entrego pra ele, cara, tudo muito mastigado, sei o tempo que ele vai gastar, sei como escolha de fonte, que eu aprendi num curso da Funil, cara, parte só de tipografia, que marcou a minha vida, cara. De todos, eu fiz muito curso. Eu sou fazedor de curso oficial, cara. Eu amo fazer curso porque eu não sou inteligente igual o neguinho que é autodidata, não. Eu pago mesmo, não aprendo sozinho. Eu preciso de alguém sentando aqui e falar, escolhe essa fonte, por quê, como é que faz isso. E fonte é difícil de achar, né? É difícil escolher a fonte. Escolher fonte. Eu lembro que o curso a parte até hoje, eu acho que é relevante, aquele caderninho que tinha de 2007. Qual? Que você tinha que é dentro do... A apostila, cara, isso. Até hoje, que ele tem bases fundamentais de como você escolhe uma tipografia. E enfim, e eu acho que aí dentro desse universo eu consigo opinar, eu consigo ter autoridade para poder construir uma comunicação efetiva, entendeu? Não, e mais que isso, Dudu, você diminui totalmente a margem de erro do cara que vai fazer o filme. Perfeito. E tu vai falar assim, pô, meu irmão, se você errar esse filme, você cara, eu fiz storyboard a minha vida inteira, cara. Eu odiava ter que ficar entrando no Shutter e ter que fazer isso. A gente fazia uns monstros que era tipo assim, e como cara,
Ô, Jesus, é que eu nunca, se eu fosse dono da agência, ia ganhar dinheiro, mas quem é orelha nunca ganha dinheiro, quem é dono, né? Mas, cara, o Cássio tá aí de prova, né? Quantas vezes a gente já em campanha... Falta 15 minutos para as 9, a gente não entrou ainda na parada. Que isso? Você falou só de mercado, só né, de velho? mercado. Caraca. Mas, enfim, aí eu terminei muito, assim, eu fazia os meus monstros, né? O storyboard, como eu editava, cara, eu fazia quase pronto, assim, o povo chorar na hora de apresentar a campanha. Mas, enfim, eu fui feliz, mas não tenho mais saudade nenhuma de agência. Nenhuma! O Alexandre falou aqui também, ó. Um dos melhores copies que vivi com o Dudu foi um rolê que ele criou, que era algo assim: não sou um publicitário cristão, eu sou um cristão que trabalha com publicidade. Meu chamado vem primeiro. Boa, já é a entrada Já é a entrada pra onde a gente tem que caminhar, meu irmão. Vamos! Ó, mas não tem um cara das 9 não, né? Um abraço pra você que das 9 deu uma folga pra gente hoje, meu irmão. Um abraço. Vamos! Então Cara, vamos lá. Essa frase é top, né? Que ela isso foi uma coisa que eu sempre entendi desde quando eu fiz o meu TCC, né? Eu sabia que dentro da esfera do entretenimento e comunicação, eu não era um publicitário que era cristão, mas eu seria um cristão que servia, né, a minha sociedade, o mercado, a minha igreja como publicitário também, né? A minha identidade, o meu propósito vem antes da minha função, né? E isso, eu sabia que isso era só uma função, é só uma função técnica, é só uma ferramenta. Entende? Uhum. E o que o Xandão falou aí sempre foi um norte meu de vida mesmo, cara. Antes de ser publicitário, eu sou cristão. Oh, então... Sino Audiovisual, conhece? Não conheço. Ó, quero uma cópia dessa apostila. Eita, chama aí. O Maurão vai lançar Vou lançar um curso só de tipografia. Dentro do curso online. E aí eu sempre coloquei isso como o norte da minha vida, cara. Dentro dessa esfera de comunicação e entretenimento, eu queria fazer a diferença com os meus princípios, com os meus valores. Então, todas as ideias que eu tive, os projetos que ganhou o prêmio, inclusive da agência... Usou para a igreja. Cara, a mensagem, né, não era um evangelismo, né, mas os princípios e valores estavam embutidos em todas as ideias. Porque uma coisa que me cativa muito, e a Dani também é sua fã, diga-se de passagem, é a facilidade que você tem para falar com jovens. Ela fala assim: Mauro, quero que o Romeu, quando tiver 13, 14 anos, ele seja discipulado pelo Dudu. Caraca, cara. Porque você tem uma conexão alegre, sabe? Você tem um carisma, você tem uma atração. Uhum. Tu vê que os jovens, eles te respeitam, eles são apaixonados pela tua gestão, pelo teu pastoreio, saca? Sim. Fala disso. Cara, o que rola? Eu não sei, é uma graça que Deus me deu mesmo, assim, né? Mesmo hoje eu não sendo jovem, né? Igual eu era jovem, mas eu percebo que muitas pessoas falam isso porque eu acredito que hoje o nosso grande desafio, cara, é a linguagem. Total. Entende? Porque eu tenho um outro mote para minha vida, né? Um outra cópia para a galera do mercado, né? Eu acredito que o nosso maior desafio é renovar a nossa linguagem sem negociar os nossos princípios. Eu acho que esse é o nosso desafio, renovar o que a gente fala sem negociar o que a gente acredita. E o que conecta com o jovem, conversa com essa nova geração, é a linguagem. Eu tava tomando banho para vir para cá, pensando no que a gente ia falar. Cara, e me veio à memória meu pastor da Igreja Batista quando eu tinha 18 anos. Eu tinha medo de chegar nele, velho. Sim. Né? O pastor era aquela figura que se ele chamasse você para conversar é porque tinha um BO. Sim. Aconteceu alguma parada, o pastor quer falar comigo. Sim. Né? E olhando pra tu hoje, é o contrário, meu. Sim. O cara tem o desejo de chegar no pastor. Sim. Cortei você, mas manda lá. Não, perfeito. Por quê? Porque eu acho que... Eu lembro até hoje quando eu tava... Tio Dudu. O tio Dudu. Eu tinha pregado, né? Aí eu lembro que um amigo, eu desci assim, um rapaz, eu tinha acabado de pregar. Aí um rapaz falou assim, ele, pastor Dudu, deixa eu te falar uma coisa. Meus discípulos têm entre 13 e 17 anos. Eles te amam pregando. Você tem que ir pra internet, porque se eles não escutar vocês, vão escutar o Felipe Neto. Ele falou assim, eles vão escutar pessoas que não fazem o menor sentido. E
E aí, o que eu percebi? Eu falei, cara, realmente, cara, a igreja, o mundo, isso foi uma frase também, eu sou muito frasista, né? Eu sempre fico ali, apesar de eu vir no mercado, né? A parte de direção de arte, a parte estética, a parte de hoje de texto. E é engraçado, né? Hoje, os meus textos, as coisas que eu produzo muito na internet, é onde viraliza mais, né? E eu não sei nem escrever direito. Mas tu usa GPT? Oi? Tu usa GPT? Cara, não, acredita que eu tô meio assim, eu usei ele pra outras coisas, mas pra pesquisa assim, mas pra escrever não. Mas eu percebi que o mundo ele só tem voz onde a igreja se cala, né? Eu acho que algumas correntes só tem voz enquanto a gente se calar. E eu comecei a me posicionar em relação a algumas coisas. Porque eu percebi que Deus me deu uma graça, não uma coisa que eu treinei, foi uma habilidade que é a graça de Deus mesmo de conseguir falar de uma forma que faça sentido para essa geração. Onde eu vejo, né? Inclusive eu brinco com esse negócio do tio Dudu, porque eu até fui tio muito novo, né? Minha irmã ficou, né? Foi mais uma menina dessa da Ceilândia que ficou grávida com 15 anos. E meus sobrinhos, eles me chamavam, então eu com 12 anos, já era tio Dudu. Tio Dudu. E o meu nome é fácil de falar, né? Toda criança fala Dudu rápido. Em vez de falar mamãe, Dudu. É, tipo isso, literalmente, né? Nome de cachorro e apelido, né? E aí ficou assim, Dudu. E aí, tio Dudu, aí eu brinquei porque eu percebi que eu começava a falar e eu ficava brincando assim, ele disse, tio, você tem... Aí a galera me chamando de tio, aí eu me apropriei de umas coisas que as pessoas já faziam. E o que eu percebi? Que, cara, que eu conseguia me conectar com essa geração, que eu falava de uma forma que fazia sentido para eles, porque realmente, mais uma vez, né? E como né, eu sou um comunicólogo de formação, e eu entendo que a comunicação não é só o que você fala, é o que as pessoas entendem. E a linguagem é fundamental, porque tem um momento que Jesus está com... Eu vou te proibir de falar essa frase. O quê? Tu já repetiu 2 vezes. Qual frase? Comunicação não é o que você fala. Já falei. É porque... E a gente só acha que isso é só publicitário, mas não. Isso é real, porque, por exemplo, tem um episódio que Jesus ele tá falando com Nicodemos, que ele fala bem assim, Nicodemos entra em crise e fala assim, Jesus, mas como é que eu tenho salvação? Ele falou que você tem que nascer de novo. E aí Jesus estava tendo uma linguagem espiritual, falando que você tem que nascer de novo. Ele falou assim, mas como assim? Eu entro na barriga da mãe e nasce, assim, como foi isso? E a gente teve ali uma situação que ele falou uma coisa e ele não conseguiu entender. Até porque, pô, Cristo já ia achar um absurdo, falar assim, como é que você vai nascer de novo da barriga que você foi parido? Tipo, isso é que Jesus estava falando linguagem espiritual, sim. Ele estava entendendo linguagem natural. E ele, o recorte que eu quero desse episódio é que acontece, mais uma vez, ele falou e ele não entendeu, mas aí quando você, aí já no episódio ali, Atos 2, quando vem a manifestação do Espírito Santo, aí a Bíblia fala bem assim, e eles contavam assim, eles estão falando, eles são o quê? Eles são judeus, um é de Nazaré, e o cara ali tinha pelo menos, eu acho que 17 ou 19 línguas diferentes naquele lugar, no Sinédrio, salvo engano. Uhum. E na hora que ele falou, eles entenderam. Todos. Ele falou assim, eu entendi na minha língua. Vamos fazer um recorte. Uhum. Na minha língua. Ele não entendeu, ele não começou a entender em judaico, hebraico. Ele entendeu na minha língua. Como se tivesse lá um tradutor um ponto tradutor no ouvido dele. Na língua dele. Na língua dele. Tipo assim, ele entendeu em português. Ele não virou agora fluente na outra língua. Quando o Espírito Santo ele desce, ele provoca um derramar, ele entendeu na linguagem dele. E eu acho que pra gente conectar com essa geração, que quando você deu aqui diferente, inclusive da minha geração ali no final dos anos 90, nos anos 2000, eu entendi que o que distanciava muito jovem da igreja não eram os princípios, não era a Bíblia, era a linguagem, cara, a comunicação, cara. E aí já vou na pergunta da Sino audiovisual que fala, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, que você encontra na evangelização dos jovens? Vai... né? O que você acabou de falar. Exato, é a linguagem. Por exemplo, a gente já fez um evangelismo, lembro, no Parque da Cidade, que ele era bem assim, né? Era bem legal. Inclusive, foi uma ideia minha. Que a gente foi no Parque da Cidade, que a gente sabe ali que alguns horários do Parque da Cidade ali
perigoso e inviável. Uhum. E as famílias, elas estavam começando a sair. Eu lembro que o administrador do parque falou, por favor, venham aqui que eu preciso que as famílias voltem pro parque da cidade. Eu lembro que a gente fez um folder, que inclusive foi um insight meu, que era assim, né? A gente pegou um cara muito famoso, nacionalmente, principalmente de Brasília, que era o Renato Russo. E ele tinha assim, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Uhum. Essa era a frase dele. Uhum. E atrás falou assim, ó, Jesus já dizia isso, você nunca percebeu, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E aí, só que o folder era, cara, a linguagem dele era um rosto do Renato Russo. E a gente parou, na hora que tinha assim, o cara olhava, eu amo o Renato Russo. Eu tinha uma conexão, eu falei a linguagem dele. E a galera super, pô, que legal, que não sei o que, é isso mesmo. Aí você foi com esse contexto assim, eu abri, né? Eu abri uma janela de conexão. Quebrou o gelo. Quebrei o gelo. E depois eu falei, cara, escrito Jesus falava isso. E aí a pessoa me dava, né, a coisa mais difícil hoje que as pessoas têm, que é a atenção. Tempo. Parei e ouvi. Parei e ouvi. E eu acredito que essa geração, a gente precisa entender qual é o password, né? Qual que é a chave? E a chave é a linguagem. O que eles estão falando, né? Aonde eles estão. E a gente hoje até já entrando um pouco para as redes sociais, né? As redes sociais, durante muito tempo, a igreja demonizou, né? Nossa. Igual foi a época da televisão. Você tinha assim, igreja não pode assistir televisão, né? Tudo que é muito novo, né? A gente cria um conceito antecipado, né? Que é o famoso pré-conceito, né? Tudo que a gente não conhece, a gente costuma demonizar. Principalmente a religião cria muito isso. Só que é uma ferramenta, né? Uma arma, ela serve para salvar, ela serve também para matar, para proteger e para, entendeu? E o problema não é o meio. O problema sempre é a mensagem. Eu não posso chegar com um carro que tá sujo e falar assim, o carro sujou, joga ele fora. Lava ele, velho. Ele pode te levar, né? Ele pode fazer uma catástrofe, né? Ele pode, enfim, ir pra uma parada de ônibus e matar todo mundo, mas ele pode salvar e levar alguém pro hospital. Mas quando, assim, não é porque alguém fez uma coisa ruim com ele que ele não presta mais, entendeu? Então a verdade não é o meio, é a mensagem. A mensagem sempre é a coisa mais importante. E o evangelho, né? Quando a gente fala, né, sobre o evangelho, que é o assunto que eu amo, e o que tem a ver a publicidade, o evangelho e a credibilidade, para mim também isso é muito legal. O evangelho, ele é comunicação. Né? Tanto que quando você fala, né, o que é o evangelho? Significa notícia. É uma novidade. É uma mensagem. Tanto quando Jesus fala bem assim, você tem que anunciar, né? Isso é uma palavra publicitária, né? Criar um anúncio. E uma coisa, Maurão, que é ainda mais profunda. Se hoje a gente estuda comunicação, se hoje a gente tem, né, a gente que vem do mercado de comunicação, a gente deve à Igreja Católica há muitos anos, quando eles iniciaram a evangelização. Ele criou-se dentro da Igreja Católica, há muitos anos atrás, criou-se um termo chamado propagare. Olha. O termo propaganda, ele nasceu na Igreja Católica quando foi para propagar o evangelho. Se a gente estuda hoje comunicação enquanto ciência, é porque há muito tempo a igreja estudou isso para propagar uma mensagem. E eu percebo que hoje o nosso maior desafio continua sendo, apesar que a gente começou a entregar isso para o secularismo, né? A gente parou de estudar comunicação para propagar o evangelho, como foi a pergunta. A gente tem que voltar, entendeu? A gente tem que levantar publicitários, homens que entendem isso como ciência, para poder fazer com que essa ferramenta, né? Você pode cortar uma árvore com uma colher, com um garfo, com uma faca ou com a serra elétrica. O que você vai mais ter efetividade? Com a serra elétrica. Então, quando a gente tem a comunicação como uma ferramenta, a forma da gente conduzir o objetivo vai ser muito mais rápida, muito mais assertiva. E eu acredito que o desafio que a gente tem é entender que a comunicação ela pode ser uma ferramenta surreal de evangelização para essa geração, entendeu? Concordo plenamente, endosso tudo que você falou. E vou além. Chamados para Criar, gente, ó. É um livro muito bacana que conta um pouco da criação do universo. E eu estava falando com o Dudu exatamente disso. Quando eu comecei a ler esse livro que eu ganhei da Dani Linda, um beijo, meu amor,
eu comecei a me identificar com várias partes desse livro que já trabalhava a criatividade. Então, o que você falou, a criatividade já vem lá de trás. Exato. Eu lembro que tem um anúncio que eu fiz super premiado com o Rodrigo Pimenta, que o título era assim, anunciar é tão importante que a primeira coisa que você faz quando nasce. Você arranca o neném, meu, se tiver tudo bom, ele só vai estar tudo bem se ele gritar muito, se ele chorar muito, tu já tá anunciando que você chegou, sacou? Perfeito. E a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é criativo. A criatividade é um atributo do céu, cara. Porque quando Deus falou assim, haja luz, ele não tem um poder só de comunicar o que ele falou. A comunicação tem o poder de criar o que não existe. Entende? Então, qual que é o grande ponto? A gente é a imagem e semelhança do Criador. Então, tá na nossa gênese. Exato. A criatividade como uma ferramenta para solucionar coisas, porque tá na essência do divino. Cara, pelo amor de Deus, olha pro céu, velho. Olha pro pôr do sol. Tu foi daquele guri que deitava à noite e ficava... Eu viajava. Eu viajava muito nas caixas d'água. Eu tinha uma laje lá em casa, 3 caixas d'água, eu deitava lá e ficava assim... Observando. Tem um bichinho ali, olha a estrela. É isso. Sabe o que eu fazia? Eu lembro que, assim, no colégio, a professora ia dar feedback pra mãe e falava assim, ó, o Dudu, ele não conversa, ele não bagunça, eu só não sei em que planeta ele está. Na sala ele não está, mano. Ele entra assim, porque, cara, eu olhava pra Na época não tinha TDAH, né? Senão não tinha diagnosticado, né? Eu já era assim, eu demorei muito a ser alfabeto. Eu realmente tenho dislexia, né? Eu demorei muito, apesar que hoje eu escrevo muito, eu demorei muito a escrever, né? E eu sempre tive muito problema de comunicação. Isso é muito doido, né? Mas E aí eu lembro que eu ficava observando as coisas e eu falava assim, cara, é perfeito, cara, as nuances das cores, cara. Pô. A organização. É perfeito, cara. Tem uma mente incrível, criativa por detrás de tudo isso. Isso não tem sentido. Eu, muito novinho, eu falava assim, cara, beleza, que você talvez o Deus X ou Deus Y você não pode acreditar, mas que tem uma mente inteligente e criativa por detrás de tudo isso. Existe uma criatividade assim surreal, existe um humor nas coisas que não é normal. Detalhes, né? Detalhes, cara. São... E essa parte da comunicação... Boa noite, Valéria. Seja bem-vindo. Valéria Itabaiana. Valéria Itabaiana passou um bom tempo na Funil com a gente. Que isso, que demais. Ela era do time da Funil. Tinha gente bacana lá. A Funil desbravou o mercado de criação. A Funil chegou quebrando tudo em 2002, não foi? Foi surreal. Eu peguei ali, já tinha 7 anos, já estava 100% consolidado. E é isso, cara. Eu acredito que Deus ele tem um poder criativo e essa essência, mesmo talvez você não tenha um ofício da criatividade como uma função de profissional, cara, mas quando você assim quando você te dá a oportunidade de você abrir para a sensibilidade, só de você observar, você vai absorver. E é o que a gente tem entrevistado aqui na Funilscast. Pessoas que não são da área de comunicação, que usaram da criatividade e que hoje vivem dessa criatividade. Então, não necessariamente o cara tem que ser criativo de agência ou de formação. Ou de formação, pelo contrário. Pelo contrário, né? O cara basta ele observar acima da média e entender uma lacuna que precisa ser ocupada ali e partir para cima. E é muito doido, né? E eu acredito que quando você entende isso, aonde você está servindo, seja na igreja, seja em qualquer campo, qualquer esfera de influência nessa sociedade, seja educação, seja saúde, a minha parte é de comunicação e entretenimento, né? E aí eu acredito que isso, se você abre essa aba na sua vida, cara, Deus capacita para você exercer isso. No Arena Jovem, quantos jovens você coloca dentro de um culto? Cara, na verdade, o Arena Jovem, né? Eu sou só mais um dos pastores, né? Mas ele foi uma rede que eu conheci em 2003, que já foi muito disruptiva, né? Ela atraiu muita gente diferente, porque ela já falava de música eletrônica em 2003, né? E tipo assim, tinha música eletrônica na igreja em 2003. Imagina. Caraca, era assim, não, na época eu lembro que a Bispa Lúcia, que foi uma das idealizadoras, né? Das founders desse movimento, né, que é mais do que uma rede de jovens, foi um movimento muito forte. Ela teve reunião de pautas
dos pastores de Brasília para poder falar que ela estava levando o mundo para a igreja, né? E aí eu lembro que até foi um dos motes que eu criei, né, quando a gente construiu 20 anos, né, que eu falei, a gente não trouxe o mundo para a igreja, mas a gente levou a igreja para todo mundo, né? E aí eu lembro que a gente só foi, né, aceito em Brasília, encontro rede de jovens, quando os filhos de pastor, que tava tudo desviado, tava voltando para Jesus pelo Arena. Que demais. Que demais, porque a igreja ela deixou de ter linguagem para aquela geração, então a gente perdeu uma geração que ela foi praticamente, né, perdemos essa geração porque ela deixou de falar de forma que fazia sentido para aquela juventude. Mais uma vez, né, falando a linguagem sem negociar os valores e os princípios. E aí o Arena veio, então eu entrei no Arena em 2003 e, cara, eu vou te falar, aos sábados a gente tem em média de 1.000 jovens por culto, todos os sábados, e a gente tem mais de um culto. Caraca. Aqui em Brasília, eu tava até conversando com um amigo meu que ele é de outra denominação, ele falou, cara, isso não existe no Brasil. Tem igreja que nem tinha. Tem nem culto de jovens no sábado. É difícil. Ou um culto de jovens por mês. Por mês. Isso, a gente tem todos os sábados e são 2 de mais de 1.000 jovens. E a gente, óbvio que teve um momento da pandemia que reestruturou a igreja inteira, mas a gente já conseguiu voltar a ter mais de 1.000 pessoas. Me veio em memória, uma vez você falou assim, Mauro, vamos assistir um culto lá que eu vou pregar. Foi uma das primeiras vezes que eu tava pregando na Arena. Aí eu fui com o Dani. Todo social. Cheguei lá com a Dani, lotado, olhava pro lado assim, a galera de bermuda, camiseta, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Ali eu já entendi a tua proposta, que era muito fora do contexto, né? E eu caretaço, né? Me achando jovem. Mas que lindo, ó. Uma pergunta que falou assim, vou fazer uma pergunta pesada. Aí eu falei, pô, manda aí, vamos ver qual é. Chama. Mas até que não achei tão pesado assim, não. Como você acha que essa mistura de política e religião tem afetado na evangelização de um modo geral, em especial na evangelização de jovens? Cara, o que acontece? Hoje eu tenho um dado porque uma das coisas que eu atuo é um estrategista em campanha política digital. Inclusive eu estava agora com um cara que eu estou fazendo a campanha para 2026. E eu estou fazendo toda a parte de estratégia dele. Estratégia digital, né? E o que acontece? Eu estou por dentro de dados, né? 86% do Brasil é cristão. 83%. É cristão, como valor, né? Seja ele católico, seja evangélico, algumas linhas, principalmente espírita também. Qual que é o grande ponto? O ponto é a política é a forma como as pessoas vivem a vida delas. E apesar que hoje a gente, principalmente no Brasil, quando a política veio para o Brasil, a Igreja Católica ela quis, até por conta do contexto histórico, a Igreja Católica teve muito problema quando misturou as coisas, etc. Só que quando você vê na história da igreja, a história do cristianismo, a política sempre fez parte, até porque muitos ativistas políticos eles eram cristãos. Por exemplo, Martin Luther King, sim, era um pastor, que era o pastor King Jr., ou o pastor Martinho Lutero, né? O Martin Luther King. Ele era pastor. E quando você vê vários, né? Por exemplo, Billy Graham, quando ele tinha um apartheid, né? Na África, ele foi o primeiro contexto em que ele conseguiu colocar brancos e negros no mesmo evento. Ele conseguiu parar o apartheid que tinha na África para poder ver uma pregação dele. Porque ele também era um ativista político. Num dia que ele foi pregar nos Estados Unidos, tava um lado branco, um lado preto e tinha uma linha. No meio do púlpito, ele desceu do púlpito, arrancou tudo e misturou todo mundo. Para aquela época, que era surreal, tanto que o Martin Luther King foi assassinado com um tiro de 12 no peito. Só para você ter o nível. Então a igreja e a política, só para vocês terem ideia, os primeiros contextos de dar assistência para vulneráveis foi com pastorais cristãos. O primeiro hospital no mundo, todo o contexto de inclusão carcerária foi... Sim, aqui ó.
Eu falei, a pergunta é a pergunta leve, mas você vê que até o tom de voz dele mudou. Porque você vai ficando até o que assim, como a gente está muito polarizado, né? Você tem que ter cuidado de falar, mas quando você estuda um pouco de história, você percebe que uma coisa sempre foi misturada no sentido porque, cara, quando você vê o evangelho ele muda, ele muda as pessoas mudam o mundo, né? Esse é o poder do evangelho, ele muda a essência e a forma como você estuda, a forma como você vota, tudo isso influencia. E quando você, em algum momento, óbvio que isso aí a gente vai ficar 200 horas falando sobre isso, mas quando você percebe que hoje, quando a gente tem acesso a muita informação, é normal que você, enquanto cristão, você não coloca numa caixinha e fala bem assim, ó, essa parte aqui eu não entro porque não sei o quê. Pelo contrário, aí isso já é um posicionamento muito meu. Eu acho que aí entrou essa, pra mim, que eu acho que não faz sentido. Política e religião você não se discute. Não faz o menor sentido porque o tempo inteiro a gente tá falando de política, que é a forma da gente organizar e ver o mundo. A vida é isso. A vida é isso. E a partir do momento em que como eu sou, vamos supor, sou cristão, a forma como eu faço publicidade mudou, por exemplo. Eu nunca trabalharia numa campanha para cerveja, nunca. E não foi só, aí eu vou falar principalmente, ou qualquer coisa, seja droga lícita ou ilícita. Eu vi de um contexto na Ceilândia que a maioria dos meus amigos morreram por conta disso. Inclusive, por isso que o meu TCC, eu abordei a igreja, né? A igreja entra onde o Estado falha, que isso foi o meu TCC. A minha visão de mundo muda. Então, como eu vejo o mundo, influencia como eu entrego as coisas para o mundo. Como eu compartilho, eu falo, então, como eu voto, como eu faço isso, como eu compro na padaria, se eu devolvo o troco ou não, se o troco vier errado. Então, e isso também é política. Sim. Você entendeu? Então, o que eu percebo? Quando as pessoas, óbvio, né, seja ela em qualquer contexto, seja uma empresa, que ela força o funcionário a votar naquilo se ele não perde emprego. Ou quando a igreja, o cara pode usar, né, o púlpito ali para forçar a pessoa para votar. A gente já falando de coisas extremas. Aí eu já não concordo. Agora, quando a gente entende quanto cristão que a gente precisa entender como as coisas acontecem no mundo, como as decisões acontecem, e você ser co-participante disso. Então, para a gente falar principalmente na parte racial, né, que hoje é uma pauta que ela tende a ser um pouco mais progressista, né? A igreja se absteve um pouco disso, mas no passado da igreja com o pastor Martin Luther King, nossa, era bandeira. Mudou completamente. Sim, ela fez política e misturou, cara. Sim, lá atrás. E aí eu percebo que aí agora eu acho que, como a gente tem muito mais acesso à informação, eu já entendo, discuto, converso com política mesmo sendo cristão. Eu não consigo mais diferenciar, entendeu? Mas eu sei que é uma pauta muito sensível. Entendeu? Ela é uma pauta muito sensível, sempre foi, né? As pessoas morrem por conta disso, né? Quando eu visitei os Estados Unidos, o Abraham Lincoln, ele foi assassinado só porque ele não era escravocrata, né? Ele foi assassinado pelo amigo dele, cara. Um dos caras que foi um dos founders dos Estados Unidos, né? Política, cara. Então sempre vai ser sensível, independente da religião. Sim. Mas eu não acho que a gente tem que abrir mão disso, entendeu? Enquanto cristão. Também acho. Reverbera, né? Reverbera. Eu amo falar sobre isso. E aí meu irmão fala assim, o bacana de assistir resenhas publicitários é perceber que a criatividade pode ser usada em todos os sentidos nas nossas vidas, facilitando o entendimento por conta da criatividade que é diferenciada. É um puxa-saco esse meu irmão. Tá até mais bonito pra subir essa live aí, meu amigo. Dudu, tem umas perguntinhas aqui, separei, mas a gente quase já falou de todas no conceito do geralzão, saca? Uhum. Que conselho que você daria para os outros líderes que desejam cultivar a cultura da criatividade e inovação nas suas igrejas? Tem um conceito novo que se chama igreja cultural. O que é uma igreja cultural, Maurão? É uma igreja que, quando eu falo uma igreja, eu falo uma liderança, né? Sim. Ela é aquela que fala com aquela geração. O que é isso? Uma igreja cultural é quando ela pega todos os atributos, todos os elementos culturais e consegue comunicar a mensagem do evangelho, que é uma mensagem. Anunciar uma notícia a respeito de Só que aí ela foca num nicho e trabalha a linguagem para aquele público específico. E eu preciso, cara, eu vou lá na tribo indígena, mano, eu vou pintar meu corpo.
Eu vou fazer as coisas. Eu vou entender como que eles fazem isso, o quanto faz o sentido. Eu não vou lá colocar um terno e gravata nele e falar, a partir de agora você esquece. A igreja cultural, ela se veste daquela cultura para poder que a linguagem dela faça sentido. Para o cara não falar assim, mas como assim? Eu tenho que voltar da minha mãe, não sei o quê, e aí você tem que trabalhar espiritual de forma espiritual e natural de forma natural. Então, o que é uma igreja pro cara, né? Então, uma igreja cultural é aquela que comunica com aquela geração. Cara, se seus jovens estão no TikTok, por que você não está lá? Se os seus jovens estão no Kawaii, por que você não está lá? Se o seu jovem assiste culto online... Se o teu jovem é velhinho e tá no Facebook, vai lá, meu irmão! Cara, se você fala assim, não falar assim, cara, o cara que assiste um culto online e um culto presencial, o online não presta. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Essa geração que a gente tá falando, principalmente o Gen Z, que é a geração Z e os Millennials, hoje eles já correspondem a 67% ou a 77% do público da igreja. E aí, principalmente você que tem na liderança de igreja, liderança de jovem, que você precisa entender, né? Quando você não tem dado, você tem opinião. Aí a opinião é de quem manda. Mas quando você tem dado, os números não mentem. Então o que acontece? A geração que é Baby Boom, que é uma geração que nasceu ali pós Segunda Guerra Mundial, que eles têm ali a partir de 54 anos, eles já são 30% das igrejas hoje. Então, abaixo disso, a gente tem os Millennials, geração Z, e agora a geração que é Bet, sei lá, Plus, Advência de Thunder. Eu não sei, né? Sempre com uns nomes bonitos em inglês para ficar mais valorizado. Mas qual que é a grande verdade? Essa nova geração, ela já nasceu com as telas. Sim. E ao invés de você demonizar as telas, você tem que santificá-las. Entende? Você não joga o celular fora quando você vê uma coisa ruim. Entendeu? Você começa a comunicar uma coisa boa, né? Você vai lá pro programa assim, ó, não receber coisas ruins. Reverbera as coisas boas. Reverbera. E então, o que eu encorajo você a entrar e entender o que é uma igreja cultural, que é falar com essa geração da forma que ela entenda. Eu tenho visto isso, sabe onde? A gente tá desagrejado no momento. Mas a gente tem conhecido algumas igrejas. E tem uma que me atrai muito, só que a Dani fala, pô, amor, não vou lá não, só tem jovem. Só tem jovens. Mas é engraçado que eu chego, a gente foi lá, inclusive, no domingo, chama 70 vezes 7. Ah, acho que você me falou. Meu irmão, tu olha pro lado, é só adolescente, velho. E deve ser tipo assim, 199, 198 adolescentes, 197 adolescentes, 198 Mauro, 199 Dani, 200 Romeu. Mas, cara, é a forma como fala. E assim, perfeito. Não é vago. O cara entende muito, o pastor entende muito da palavra. A palavra dele é muito profunda, sabe? Só que o carisma, a forma como ele entrega, cara, tá levando uma multidão de jovens pra dentro da igreja. E o que é muito legal, eu lembro que eu ouvi uma vez conversando com um amigo meu que ele também é um publicitário, né? Ele ajudou um pastor no Sul, que é um pastor muito conhecido. Ele chegou nele e falou bem assim para esse meu amigo, ele falou assim, cara, eu tenho muito conhecimento, eu sou formado em teologia, eu tenho um doutorado isso, em hebraico, só que eu percebi que isso não vale de nada para essa geração. Eu preciso que você me ajude a encontrar linguagem para todos os conteúdos, todos os princípios, todos os valores que eles entendam e que faça sentido para eles. Então, a verdade é, ao invés de você demonizar, aprende e mude a sua linguagem, né? Ou seja, renove a sua mente sem negociar os seus princípios. Isso, eu ia falar isso. Os princípios, eles continuam os mesmos, só que você precisa entregá-los de formas diferentes para cada público. Perfeito. Né? Perfeito. Aí, assim, de novo, se no audiovisual, de novo, botou os jovens estão sendo super bombardeados de informações e muitos estão se perdendo no meio do caminho, no meio disso tudo. Precisam de norte para não se perderem e nem desistirem no meio do processo. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo, né? Perfeito. Mas aí eu já vai lá na base da família, né? A família também tem que ter essa responsabilidade de chamar para perto, conversar, botar na direção, explicar como funciona. Perfeito. E o que é muito legal, e eu falo porque eu lido muito com o jovem, porque assim, o que foi o tema do meu TCC há
muitos anos atrás, ali em 2008, quando eu tinha 10 anos. Aí o que aconteceu? Eu falei, na igreja entra onde o Estado falha, mas eu percebo que a igreja entra onde várias lacunas da nossa sociedade falha. Inclusive, exatamente em algum momento de falha. Por exemplo, o cara recebe muito estímulo. Essa geração tem muito tempo de tela. Por exemplo, eu encorajo muito o meu time a fazer jejum o tempo inteiro. E aí que eu percebo? Aí o cara assim, mas como assim jejum? O que é isso? Quando ele entra nesse momento de abstinência de tela, quando não sei o que, aí o que acontece? A pessoa fica mais calma, a pessoa fica mais tranquila, menos ansiosa. Eu vejo isso lá em casa. Você entendeu? Menos ansiosa, as coisas vão mudando. Aí os pais que ficam meio assustados, esse negócio é radical de jejum. Aí ele sente o filho mais calmo, mais tranquilo e fazendo uma coisa que é um dos frutos do espírito. Conversa menos de madrugada, né? Total. O Romeu volta e meia tá. Ganhei! 3 horas da manhã. Muito jogo, né, mano? Aí, o que você vai fazer? Você vai entender que essa galera, ela precisa de domínio próprio, isso é um fruto do espírito, isso nunca vai mudar, mas para essa geração que tá nesse problema, que em outra geração foram outras coisas. É verdade. O domínio próprio nessa geração é um problemão. Principalmente a gente tá sendo endorfinado e como é que fala? Dopaminado, desculpa, o tempo inteiro, porque todas as vezes, eu que estudei muito sobre os gatilhos de rede social quando eu tive startup, cara, se você prestar atenção, só existe um time de psicólogos, existe um time de gatilhos mentais que estudam essa ciência para te manter dentro da plataforma. Meu irmão, só as programáticas me dão uma raiva, porque eu penso no negócio e eu recebo 50 anúncios no mesmo dia. Não, você pensa, velho. Só pensa. Só pensa. Mas eu tenho que interromper agora aqui, porque o Edu Smith... Que isso, mano? Foi um dos nossos entrevistados aqui na Funils Cash. Mandou aqui, Dudu Marcel, quanto tempo, meu amigo, que encontro de vocês dois. Estou acompanhando aqui de Dubai. Dois caras que eu admiro, Deus abençoe a vida de vocês. Sem sono e aprendendo aqui, ouvindo vocês. Abraço, Edu, é um monstro. Edu é um monstro de DJ, produtor de evento gospel. Teve aqui. Meu irmão, publicitário. Ele trouxe um café pra mim de presente. Pô, Edu, quando você vier, traz mais 5, velho. Que café é aquele? Boa, e esse cara é diferenciado. Ele é diferenciado. Total. Seja bem-vindo, Edu, a casa é sua. É isso, né, cara? Assim, eu acho que as crianças hoje são bombardeadas. São o tempo inteiro e são dopaminadas e intencionalmente, né? Que a plataforma, como ela funciona, né? Quanto mais você tiver dentro dela, mais vai aparecer anúncio. Quanto mais pessoas anunciam, elas vão venderem. E quanto mais isso, você retroalimenta todo o sistema de grana que elas funcionam. Então, existe pessoas que gastam milhares e milhões de dólares para te manter na plataforma dopaminado, entendeu? E isso, existe um efeito colateral. Uma criança hoje de 6 anos, ela tem mais informação do que o Júlio César. Júlio César tinha imperador do maior império que já existiu na Terra. Uma criança de 6 anos tem mais informação que ele. A criança hoje, ela chega na televisão, ela quer fazer assim, ó. Pra passar pro próximo programa. E tem televisão que faz isso, né? Não, eu percebi, cara, que a gente tinha televisão na parede. E aí, nesse apartamento novo, a gente botou a televisão no REC. Cara, o Romeu foi lá e ligou a televisão, chegou lá e fez assim, ó. O Romeu devia ter 7 anos. Eu falei, não, filho, não funciona assim, não. Você tem noção que a minha família, há 30, 40 anos, pro cara comer uma pizza, mano, nossa, é um acontecimento. Era um evento. É um evento, cara, porque vocês tinham que ir para uma pizzaria, não sei o quê. Essa geração, ela vai apertar 2 botões. E existe um UX, que é o User Experience. Que ele vai pensar, velho, para você ter menos clique possível, para que essa sua experiência seja fluida, leve, em um clique você faz isso. Então essa era da informação, da facilidade, cara, ela tem vários pontos que a gente começaria várias coisas. Isso também muda também a forma como as pessoas congregam, como as pessoas assistem um culto, Sim. como as pessoas. E aí que mais uma vez, aí você precisa entender quais são os limites e o quanto também você pode... Por exemplo, tem uma galera que inclusive são amigos meus da InChurch. InChurch é uma startup que ela foca em ajudar igrejas
E eles têm muitos trabalhos legais. Inclusive, eles, dentro de uma das rodadas de investimento que eles fizeram, eles conseguiram uma grana que era a melhor ideia para poder o cara usar o Google e evangelizar no Google. Simplesmente esse cara, com um valor muito baixo, ele conseguiu atingir mais de 100 mil pessoas que usavam o Google para tirar a vida de várias formas diferentes. Esse rapaz, na época, desenhou um funil, quando a pessoa pesquisava a forma de se matar e pessoas realmente queriam se cortar, não sei o quê. E ele usou aquela ferramenta e ele conseguiu gerar milhares e milhares de contatos. E na hora que a pessoa deixava o telefone, mandava para outra pessoa e já havia uma pessoa, ligava para ele e ajudava. Ele usou essa ferramenta que poderia matar para salvar. Então a gente sempre tem que estar entre saber que as pessoas elas já se comportam na plataforma, mas como a gente consegue, enquanto igreja, enquanto evangelho... Sensacional isso que você tá falando. Você entendeu? As pessoas estão buscando, querem matar. Pô, eu peguei Usar essa pro palavra-chave, uso pro reino, irmão. Usar pro bem. Porque, velho, eu crio um funil que eu salvo essa pessoa. Você tem noção? Com 3, 4 botões, então a gente tem que entender, em vez de falar assim, cara, não adianta... Não, e essa pessoa jamais botaria o pé numa igreja. Jamais. Jamais. Então você encontra ela no universo que ela tá pedindo socorro. Exactly, man. Exato. É sensacional, né? Sensacional. Se você parar pra pensar nesse ponto de vista, é a igreja fora da igreja. Não, quando é tipo assim, o cara vai até a igreja vai até ele, cara. E a pandemia, quando obrigou a todas as igrejas fecharem, para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque algumas igrejas tinham muita resistência com a internet, falavam assim, a internet não presta, né? Que era assim, no primeiro era televisão não presta, né? Aí começou a ter programa cristão, agora presta. Porque é óbvio, velho, é o que o cara vai assistir lá. Não, e é o futuro, né, velho? Aí beleza, aí a televisão passou a internet não presta, que tem um monte de coisa que não presta. Cara, mais uma vez, não é o meio, é a mensagem. E aí, quando a gente entende que a internet é um veículo de comunicação, que essa mensagem que você carrega, você pode levá-la, cara, muda-se tudo, entendeu? Inclusive pra galera que tá totalmente dopaminada agora assistindo a gente e tá ali, fazendo, de repente você tá assistindo aleatório, isso no YouTube em 2027, né? Que você fica no YouTube, esse é um outro ponto, né? Fica ali, porque o YouTube é uma plataforma de busca, né? Ele não é de comportamento, então... as pessoas estão buscando palavra e em algum momento esse vídeo aparece pra ela. E a gente tá falando isso e ele fala assim, cara, pô, é verdade, faz sentido, não sei o quê. Mano, esse cara, sei lá, ele pode estar no Japão, ele pode estar no interior do Piauí. Ele pode estar na janela pensando em pular. Exato. E essa mensagem chegou até ele, sacou? E tem um versículo, acho que em Lucas, no momento em que Jesus fala bem assim pros discípulos, ele fala, hoje, o que eu anuncio para você nos ouvidos, eu quero que vocês anunciem amanhã nos telhados. Cara, e esse versículo ele é muito forte, porque ele mexe muito comigo, porque que Jesus ele estava prevendo que a gente, no futuro, o que ele tá falando, o que eu tô falando só para vocês, eu quero que vocês anunciem nos telhados, né? E se existe uma coisa chamada plataforma, né? É o telhado. As plataformas sociais são os nossos telhados. Então, o que eu tô falando para você agora, eu quero que vocês falam para o maior número de pessoas possível. Mateus 10, 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Exato. Mateus 10, 27. Quais são os telhados? Telhados é plataformas. A gente agora, o que eu tô falando sobre o reino, sobre amor, sobre justiça, sobre equilíbrio, que ela vai servir para qualquer geração, seja geração antes do carro, depois do carro, geração antes da internet, depois da internet, geração antes do celular, depois a mensagem é a mesma, só muda a forma de dizê-la. Ele falou assim, agora eu quero que vocês falem essa mensagem para o maior número de pessoas possível usando plataforma. E, ou seja, qual que é a plataforma de hoje? É o Instagram, amanhã eu sei lá o que vai ser. Amanhã pode ser outra, mas a gente vai o tempo inteiro usar essa plataforma. Hoje a plataforma é o Funilcast, que você tá assistindo e tá recebendo essa palavra do Dudu e que a gente vai ter que caminhar pro final. Que isso, cara? Pô, meu, já vai dar 9h30. Cadê o cara, meu? O cara não veio hoje me apertar no vidro. Galera, foi muito bacana. De novo, assim, no audiovisual hoje, ela bombou, ou ele, né, bombou nas perguntas. Sim, família mais escola, mais sociedade, incluindo-se aí os indivíduos ou organizações como escola, grupos esportivos de estudo, trabalho de formiguinha, cada um trabalhando por todos. Yes, one on one. Não, e a gente lá em casa tem uma clássica, que é assim, quando começa a falar muito de religião, começa a coisa querer atrapalhar ou tomar um pouco do
do cuidado da família, a gente já bota lá Deus, família, trabalho e igreja. E vamos seguindo essa receitinha, é um funil também, né? Se tudo tiver dentro dos pedacinhos certinhos, vai o primeiro funcionar. Ministério é a sua casa, né? E quando a gente entende isso aí, né? Se o cara tem uma família forte, você vai ter um profissional forte que vai, enfim, ter uma mensagem forte e por aí vai. Obrigado você que tá aqui hoje o Instagram bombou, velho. Quebrou o YouTube. Olha só. Hoje o Instagram bombou. Você que tá com a gente aqui no Instagram, um abraço. Obrigado demais pela presença. Quinta-feira que vem temos o 12º episódio do Funilscast. Cara, e o Dudu me deu uma sugestão pra trazer aqui pra semana que vem que eu tô achando que eu vou aceitar, hein? Quem? Depois tu me passa o contato dele. Nosso querido diretor de criação que bombou lá fora e agora tá aqui. Não fala o nome, não! Ia falar aqui agora. Tu já ia mandar o nome! Eu ia mandar aqui um direct. Não, manda pra ele, depois me copia. Valeu, gente, obrigado. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais. Vou tentar esse camarada nosso aqui, que Dudu, querido Dudu. Ele vai me ajudar no contato, inclusive. Sim. Se inscrevam no YouTube da Funil, chama Pra Cima Funil. Eu quero transmitir por lá também, cara. Eu preciso fazer essa parada rodar por lá, saca? Legal. E no Instagram da Funil e na Rádio Federal, que é nosso parceiro. Obrigado, Vitor, por ter ficado com a gente até agora. Sua digníssima. Estão aqui no... Como é que fala? Nos bastidores. Controla os botões. Dudu, muito prazer te receber. Eu fiquei emocionado porque é demais perceber o caminho que você está trilhando. Sim. E como você está fazendo a diferença na vida de tantos jovens. Deus abençoe, continue nesse trajetório, conte com a gente. Amém. Tá? Amém. E quando o Romeu fizer 13 anos, meu irmão, eu vou bater lá na tua porta. Pastorearei ele. Amém. Discipularei ele. Vou te dar 1 minuto para você despedir. Valeu, galera. Tamo junto, né? Acredito que é impossível a gente falar de criatividade se a gente não entender que a gente veio de um Deus criativo que te criou, né? Mas em algum momento você deixou de ser criatura e você virou filho. Amém. Se você não entendeu isso aí, me chama inbox no Instagram que eu te falo mais dessa conversa. A gente pode ir para lá. Mas para mim é um tempo muito precioso estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, né? E é isso. Tamo junto. Obrigado, Maurão. Fiquei muito feliz de ouvir o que eu ouvi aqui agora e saber que, muitos anos atrás, eu era só um cara que era vislumbrado com o mercado de publicidade, né? Que serviu durante um tempo muito interessante para minha vida. E a coisa mais incrível, né? Que eu sei que é o que me conectou com você naquela época, né? Você via que eu era conectado com o reino, né? E tinha poucos publicitários cristãos e que conseguia realmente servir, porque às vezes eu tenho muito amigo que ele é muito bom, mas toda a criatividade dele só é pro mercado de publicidade. Aí quando eu precisava de ajuda para fazer alguma coisa, algum evangelismo, o cara vazava, não tinha tempo. Mas eu vi que em algum momento você via que eu ajudava muito na igreja, eu servia muito com o meu dom. Isso me abria muita porta, né? Você abria muita porta, me levava para muito evento, me dava muita dica. Eu fico muito feliz e honra de saber que eu servi também a minha igreja local, servi o reino com as ferramentas que só o mercado, né, tinha de mim. Então, eu também servi o mercado, servi a minha comunidade, mas eu servi o reino com a minha profissão. E eu fico feliz se você foi um dos caras que me ajudou isso. Você abriu porta e muitos anos depois a gente falar sobre isso. Tamo junto, cara. Fico feliz e obrigado. Massa! Obrigado vocês. Um abraço e até quinta-feira, 20 horas na Rádio Federal, no YouTube da Rádio Federal ou no Instagram da Funil Criatividade. Vamos! Dani, um beijo pra você, tá? Vou levar o Dudu ali naquele árabe especial. Que isso! Valeu, gente! 3, 2, 1. Vai.